Boa noite, o Jornal da Câmara já está começando e você vai ver mais um capítulo na greve do funcionalismo público. Procuradoria do município ingressa com ação para garantir a continuidade dos trabalhos. O chamado interdito proibitório revoltou a categoria. É inadmissível que o movimento sindical ele procure ser silenciado dessa forma. Para o líder do governo, a ação judicial foi uma surpresa. Agora eu fiquei de mãos amarradas e espero poder, então, ter esse diálogo novamente com os servidores, com o Sinpasso e principalmente com o Executivo para encaminhar aí, uma solução a essas demandas. Fim das coligações partidárias repercute na Câmara de Vereadores. Existem vereadores que tiveram muito menos votos do que outros que estão na suplência. O caso justamente dessas coligações e que ela não respeita a sequência natural dos votos que o vereador recebeu. Lançado o selo Se Beber, Não Dirija. O ato aconteceu na Conferência Municipal em Defesa do Trânsito Seguro, que começou hoje. O material será impresso em cardápios e outras mídias, conforme lei municipal. A Procuradoria-Geral do município ingressou ontem com um interdito proibitório e isso repercutiu na sessão plenária. A ação pretende garantir a entrada e saída de máquinas, caminhões ou carros do pátio da Prefeitura, impedidos até então pelo Sinpasso. Além disso, o documento também visa acabar com o alto volume de som em frente à Prefeitura. A categoria está em greve devido ao impasse no reajuste salarial. O Executivo oferece 7,7% de aumento, mas o sindicato não aceita um índice inferior a 10%. Diante disso, manifestações vêm ocorrendo com frequência no Paço Municipal, o que poderia estar prejudicando as atividades de outros trabalhadores. Por isso, a administração ingressou com um interdito proibitório, o que acabou revoltando a categoria e os vereadores de oposição. Nunca antes na história de Passo Fundo havia acontecido um episódio tão dramático, tão truculento, tão antidemocrático como aconteceu hoje aqui em Passo Fundo, no dia 25 de março de 2015. O senhor prefeito municipal, Luciano Azevedo, entrou com um interdito proibitório impedindo aos funcionários públicos municipais de ficarem no pátio da prefeitura, pois estão em greve. Se você faz greve, você deve ficar no local da greve, e o local da greve é aqui no pátio da prefeitura, pois ele conseguiu o intento e a justiça o concedeu, e que nós entendemos ao contrário, porque o espaço é público e a população deve ocupá-lo. Então nós entendemos como uma ação equivocada da administração do senhor Azevedo. Nós ficamos estarrecidos com a falta de diálogo de um prefeito que se diz novo, mas que de novo não tem nada. Pelo contrário, volta aí, se remete à época do regime militar, da ditadura, que nem naquela época eu acho que haveria uma ação tão desigual, tão equivocada, tão truculenta como essa do senhor prefeito. Essas prerrogativas que foram suscitadas pelo Executivo Municipal justamente refere a isso que você fala, dizendo a liberação do Paço Municipal, né, como se nós estivéssemos perturbando a ordem pública. Então é inadmissível que o movimento sindical ele procure ser silenciado dessa forma. Eu te confesso que nesses anos todos aí de sindicalismo é a primeira vez que presencio a atitude do Executivo Municipal. Com toda certeza a greve continuará, se necessário for ganhar as ruas, nós faremos isso. Não resta dúvida de que isso aqui, esse documento, essa intimação, ela veio potencializar o movimento. Nós, da Câmara de Vereadores, em reunião antes da sessão, nós, principalmente da oposição, entendemos que a mesa diretora pode, junto com o prefeito, num diálogo, tentar, primeiro, demover o prefeito dessa questão que até então não existia, mas fazer com que o prefeito repense e volte a dialogar com os servidores e faça, sim, uma composição com os sindicatos, com os líderes do movimento,
para que se chegue ao denominador comum e se resolva a questão. O presidente Márcio Patucci lamentou o ocorrido e disse que solicitou uma audiência com o prefeito para que o Poder Legislativo possa participar efetivamente da discussão e contribuir para o fim da greve. Nós, enquanto Poder Legislativo, enquanto representantes da comunidade, não só da comunidade trabalhadora, dos servidores, mas também de toda uma comunidade que fica na espera de serviços públicos, o retorno dessas atividades dos servidores. Então nós iniciamos uma tratativa com a liderança do governo, o vereador Patrick Cavalcante, para que o senhor prefeito receba uma comissão de vereadores e que nós possamos então auxiliar, intermediar também com o sindicato a resolver essa situação, né? Nós entendemos as dificuldades orçamentárias, os limites, que o orçamento ele tem sido reduzido ao longo dos anos, tendo em vista a falta de repasse de algumas rubricas de federais e estaduais, mas nós entendemos que é dever nosso, sim, enquanto parlamento, enquanto a Casa do Povo, de conciliar e amenizar essa situação. Para o líder do governo, o vereador Patrick Cavalcante, esta ação judicial foi uma surpresa. Eu, por mim, não tenho problema nenhum de ter os servidores no Paço Municipal, que é público, da forma como os servidores estão. Se portaram hoje, com muita clareza, sem ofensas, escutando os discursos de todos os vereadores, se manifestando dentro de uma reivindicação salutar deles, e agora vamos buscar a informação com o Executivo. Eu também fui pego de surpresa com esse interdito proibitório e vamos, a partir de agora, buscar as informações e também tentar encaminhar junto aos servidores municipais a melhor forma para que nós possamos ter aí calma, e que os ânimos não ficassem mais a flor da pele, mais forte, mais acirrado, para que nós pudéssemos então ter um encaminhamento positivo e o apoio desta casa para os servidores. E era isso que nós tínhamos tendo até o momento. Agora eu fiquei de mãos amarradas e espero poder então ter esse diálogo novamente com os servidores, com o Simpasso e principalmente com o Executivo para encaminhar aí uma solução a essas demandas. Nesta manhã, em audiência na Vara da Fazenda Pública, com a presença de representantes do Simpasso e do Executivo, ficou acordado que, mesmo com a greve, não será impedida a saída e entrada de máquinas, caminhões e carros do pátio da Prefeitura, a fim de inviabilizar o trabalho de servidores que não aderiram à paralisação. O sindicato também se comprometeu em moderar o som e os pronunciamentos durante as suas manifestações. Como o vereador Isamar Oliveira mencionou na reportagem, este impasse no reajuste salarial do funcionalismo público esteve em debate no encontro da oposição nesta quarta-feira. Mas outros assuntos também foram pautados. Por isso, nós conversamos com o líder do grupo, o vereador Rui Lorenzato. Hoje conversamos muito sobre a questão dos apontamentos de possibilidades de criação de CPIs, Nós temos vários apontamentos e preocupações dos vereadores da oposição e é possível sim sair alguma CPI nos próximos dias. Tratamos também da questão dos precatórios, onde o prefeito ano passado não pagou, em torno de 8 milhões, e que fizemos pedidos de informações ao prefeito, e o prefeito já passaram-se 15 dias e o prefeito não dá retorno. Isso está sendo prática deste prefeito, o prefeito Luciano Azevedo, de não responder os pedidos e informações dos colegas vereadores. Isso está nos preocupando. E agora nós vamos para o intervalo, mas no próximo bloco você vai conferir como foi o lançamento do selo Se Beber, Não Dirija. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja.
A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Esta semana, o Senado aprovou em segundo turno o fim das coligações partidárias para eleições proporcionais, ou seja, para deputados federais, estaduais e vereadores. E isso, claro, repercutiu na Câmara Municipal. Quem falou sobre o assunto foi o vereador Alberi Grando, que presidiu no ano passado a Frente Parlamentar da Reforma Política. Segundo ele, a medida contribuirá para o fortalecimento dos partidos e para a transparência na representação política, já que o voto dado no candidato de uma determinada sigla não poderá contribuir para a eleição de um candidato de outra agremiação. Aqui na Câmara de Vereadores mesmo, existem vereadores que tiveram muito menos votos do que outros que estão na suplência das suas bancadas, por causa justamente dessas coligações e que ela não respeita a sequência natural dos votos que o vereador recebeu. O certo seria o quê? Soma-se os 21 que mais votos tiveram, esses são os 21 vereadores eleitos, assim como na Assembleia e também no Congresso. Mas como tem essas coligações, existe o tal de puxador de voto. O exemplo assim, mais característico é o do Tiririca, que fez 1.200.000 votos e com isso levou gente para lá com 80 mil votos. Aqui na Assembleia Legislativa passada também tivemos, na última eleição, deputado que se elegeu com menos de 10 mil votos. Mas o fim das coligações partidárias não é o ponto mais importante da reforma política para o vereador Alberi Grando. O principal tópico, segundo ele, é a reeleição. Tem que ser vetada a reeleição a nível de executivo e de legislativo. Não tem porquê, e essa é a proposta da PEC, me parece 352, que tramita lá no Congresso, onde os congressistas, o Congresso, os deputados, para manter os seus privilégios, eles propõem o impedimento da reeleição do prefeito, do governador e do presidente. No entanto, eles não falam na reeleição deles. Não tem porquê, repito, tenho perguntado para vários, me apresento um argumento para que se impeça a reeleição do prefeito, que eu também sou contra, acho que não deve ser reeleito, e que libera a reeleição do deputado. Por quê? O vereador, o deputado, o senador, da mesma maneira, deve ser eleito para uma legislatura. Espera 4, 5 anos, se quiser aumentar para 5 anos, e aí quiser ser candidato de novo. E por que eu digo que isso é mais importante? Vejam lá no Congresso Nacional deputados que estão lá há 20, 30 anos. Eles, na verdade, eles são os profissionais da política. Alberi Grando defende ainda o fim das emendas, ou, como ele mesmo diz, o fim da moeda de compra dos parlamentares. Se não está bem, o deputado reclama, né, que está descontente, não está gostando do executivo, aí vamos falar no prefeito, o governador, o presidente chama e arruma uma emenda parlamentar e ele já passa a concordar com o executivo. Então a emenda é alguma coisa que eu sempre critiquei isso, né, e vou deixar bem claro que tem deputados que trazem boas emendas para os seus municípios, embora eu também discorde, porque é uma discriminação. O deputado o município que tem deputado, ele traz emendas. Agora, aqueles municípios que não têm deputado, então eles não têm o direito, então discrimina, é uma discriminação a certos municípios. Eu sou contrário, mas sou contrário não tanto pela questão de discriminação. Eu sou contrário porque é a moeda de compra dos deputados. E nós não temos que tratar de emenda de recurso nenhum. O legislador está aqui para fazer leis e fiscalizar o executivo, não para colocar a mão em dinheiro. Olha só. Esse desgoverno que está aí, graças a quê? A proposta de emenda à Constituição para o fim das coligações ainda não está em vigor. Ela foi aprovada em segundo turno no Senado com 62 votos favoráveis, 3 contrários e 1 abstenção. Agora, a matéria segue para a Câmara dos Deputados, onde também precisa ser apreciada em 2 turnos.
Se o texto sofrer alterações, retorna ao Senado para uma última análise. Hoje foi o primeiro dia da Conferência Municipal em Defesa do Trânsito Seguro. E durante o evento aconteceu o lançamento do selo Se Beber, Não Dirija. Os detalhes na reportagem de Ana Paula Koenemann. O grande desafio da organização é de propor políticas públicas para tornar mais seguro o convívio entre pedestres e motoristas. A criação de um selo foi uma das medidas adotadas. A campanha pede que a população faça um brinde à vida e, se beber, não dirija. O material será impresso em cardápios e outras mídias, conforme lei municipal. Porque a gente entende que as pessoas, ao pegar o cardápio, elas vão se chamar a atenção. Talvez pareça algo muito simplista, mas nós acreditamos que é um passo importante e mais importante ainda porque se torna lei. Então hoje é uma lei, não é? Os empresários, eles têm, os proprietários de bares e restaurantes similares, têm aí 120 dias para colocar nos seus cardápios e nas mídias de rádio, enfim, faladas, toda a divulgação de evento, por exemplo, e eu tive essa ideia do selo quando eu escutava um evento que dizia assim: venham que você paga tantos reais e tem vinho à vontade, tem cervejas, né, numa cidade distante da nossa, convidando as pessoas a pegarem a estrada, ir lá, tomarem bastante vinho e voltar. E eu fiquei pensando, nossa, quanta responsabilidade, né? E aí a gente propôs, então, quando tiver qualquer evento, os organizadores de eventos, quando tiver, eles vão fazer a sua propaganda e vão falar no final: se beber, não dirija, né? Sempre tentando pautar e lembrando dessa frase. E uma peça teatral ilustrou justamente os perigos de unir o álcool e a direção. Encena uma jovem família que se preparava para passar as férias no litoral. Mas a diversão foi interrompida por um grave acidente, resultado da imprudência do motorista que havia bebido horas antes. No dia a dia, muitas vidas são perdidas desta forma. Infelizmente, nós temos esse quadro, ele tem a representatividade real do que nós atendemos lá fora nas rodovias e também no perímetro urbano. O comportamento do ser humano, ele depende de alguma transformação e, infelizmente, essa transformação só se dá após uma tragédia. Então, nós fizemos um trabalho direcionado com as escolas, com os professores, com os alunos, justamente com a Secretaria Municipal de Educação, né, trabalhando essa consciência de um trânsito seguro, do comportamento tranquilo, que assim, eles, desde pequenos, quando eles chegarem na vida adulta, eles já terão uma outra consciência do trânsito. Realmente, a conferência quer disseminar a ideia de prevenção, pois a cada vida que se perde, muitas famílias são destruídas. Cada número é uma pessoa que se foi, é uma família que ficou sem um ente querido e com certeza há consequências para o resto da vida. Então a ideia é que, inclusive, a proposta da primeira conferência em defesa do trânsito seguro é justamente isso, é sensibilizar as pessoas para que as atitudes delas possam diminuir os riscos e assim salvar milhões de vidas, como é o tema da década mundial, que é Juntos Podemos Salvar Milhões de Vidas. E o trabalho da Frente Parlamentar está dando muito certo. As estatísticas mostram que o número de vítimas fatais no trânsito de Passo Fundo está caindo. Em 2015 foi registrada uma morte. No ano passado, neste mesmo período, tivemos 5 casos. O vereador tem, além das suas atribuições de fiscalizar o Poder Executivo e propor leis para a nossa sociedade, nós temos que também ter uma atuação propositiva, uma atuação de debates, uma atuação onde nós possamos trazer para a Casa Legislativa alguns assuntos de relevância da nossa cidade. O trânsito, sem sombra de dúvida, é um ponto, é um assunto que é sempre discutido. Então, essa frente parlamentar mista que iniciou-se ainda no ano de 2013, ela vem cumprindo com seu papel na promoção de discussões com todos os parceiros, com todos os vetores do nosso trânsito. E hoje, então, nós estamos aqui acompanhando essa grande conferência com centenas de pessoas, centenas de parceiros envolvidos, preocupados com os aspectos do trânsito local de Passo Fundo. Os índices ainda preocupam, por mais que tenhamos tido reduções
em alguns aspectos e muito nós temos que avançar, né? E a educação, a fiscalização, a engenharia são 3 elementos que devem ser a todo tempo exauridos, discutidos e melhorados para que nós possamos, quiçá nos próximos anos, ver reduzido ainda mais todos esses índices preocupantes do trânsito Passo Fundo. E a primeira edição do evento está sendo um sucesso. Cerca de 500 pessoas acompanharam os debates na UPF. E nesta sexta-feira tem mais atividades, durante a manhã e a tarde. A grande sacada da frente foi possibilitar que as diferentes instituições e organizações que querem discutir o trânsito e que já fazem algo, mas o faziam de forma isolada, agora quinzenalmente se encontram e aí os resultados já começam a aparecer. Isso nos enche de alegria e de esperança. Então convidamos para amanhã continuarmos participando, onde vamos discutir o plano de mobilidade aqui do município e encerrando com experiências, sobretudo do município de Juí e Caxias do Sul, que já deram certo e que a gente pode aprender com eles. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma ótima noite para você e até amanhã.